textos aqui, alguns personagens que eu quero falar, mas eu vou ler esse texto aqui que ele sempre me chama muita atenção, porque eu já falei dele em alguns momentos, mas o Senhor tocou no meu coração quando eu meditava esse texto, inclusive hoje, conversando com uma pessoa e meditando na palavra. Esse texto me veio ao coração para trazer hoje à noite, que é Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Do versículo 17, eu quero ler do versículo 17 até o 21. Jeremias diz assim no versículo 17: a paz e a tranquilidade sumiram da minha vida. E a Bíblia é viva, tá? Já não sei o que é a alegria. Já não tenho amor próprio. Até a esperança que eu tinha no Senhor desapareceu. Ó Deus, lembre-se do sofrimento e da dor, da grande amargura que o Senhor me fez passar. Eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis. Quando me lembro, perco até a vontade de viver. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar um pouco de esperança na vida. Mas eu ainda vou ler o 22, quando ele diz: eu quero lembrar aquilo que pode me dar um pouco de esperança na vida. E ele diz: o grande amor de Deus nunca termina. A única razão porque não fomos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, uma pessoa que está falando desse jeito, ele está bem? Ele está meio destruído, tá não? Quando a gente olha o jeito que esse camarada fala, nós podemos concluir no nosso contexto de hoje que ele está com alta depressão. Tá ou não tá? O cara tem todas as características. Ele diz: gente, minha vida não tem sentido. Eu não tenho mais alegria para nada. Quando eu me lembro das coisas que me aconteceram, dá vontade de morrer. Não tenho mais vontade de viver. Ou seja, é uma pessoa que está em extrema angústia, que está desesperada. Mas eu acho assim muito interessante quando chega no versículo 21, porque ele vem contando, se você ler todo o capítulo, ele vem contando só desgraça. Fala para a gente espremer assim, satisfação. Ele vem trazendo, arrastando, se lembrando de muita desgraça. E aqui, meus irmãos, é uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque geralmente, quando surge um problema, quando a gente começa a ficar triste, quando coisas ruins começam a acontecer, a nossa tendência é começar a arrastar uma corrente velha de coisas pesadas. A gente vai arrastando muitas histórias, vai desenterrando o defunto, vai ruminando. Parece que aquelas correntes que você começa a arrastar estão tão pesadas, mas você só se lembra das piores coisas que aconteceram. Cada vez que você se lembra das coisas ruins, você perde a esperança. Ela não surge no seu coração. É como se a frente tivesse tudo nublado e você não conseguisse mais ver nada. Agora, tem uma coisa interessante. Ele diz: eu quero lembrar aquilo que pode me dar um pouco de esperança na vida. Ele tomou aqui uma
decisão. Ele toma nesse momento uma decisão. Ele estava se lembrando de tudo que era ruim, mas aí de repente ele diz: mas eu quero me lembrar do que pode me dar esperança na vida. Aí ele começa: o que é que pode dar esperança para ele na vida? Olha, o grande amor de Deus nunca termina. Ou seja, ele começou a alimentar a mente dele com coisas boas, com coisas esperançosas. O amor de Deus é grande. A única razão por que não fomos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Aí ele diz no 23: a fidelidade de Deus é grande, o seu amor cuidadoso é sempre novo a cada dia que passa. Então ele muda a sua atitude. E aqui o que eu quero chamar a atenção para esse caso, é que quando Jeremias ele está escrevendo num contexto de dor. Era em meio à destruição de Jerusalém que ele estava presenciando. Era um contexto de guerra, era um contexto de muitas dificuldades. Tudo que tinha ali, que ele conhecia, tinha sido destruído. O próprio templo, que era um motivo de regozijo, estava sendo destruído. Quer dizer, não tinha nada em pé. Estava tudo abalado. Vamos imaginar que mais ou menos o contexto dele era o contexto da Palestina hoje. Quando a gente vê pela televisão a situação que está naquele lugar, dói a alma da gente. E olha que nós estamos muito longe de lá. Imagina quem está vivendo. Eu estava vendo a reportagem que só na fila para receber alguma comida já morreu milhares de pessoas de fome, não conseguem nem chegar a tempo na comida. É muito triste isso. Então, quando a gente olha, Jeremias estava mais ou menos nessa situação, olhando para esse contexto de muita destruição e lamentando. Ele desabafava, ele sentia desamparado, é como se não tivesse mais quem cuidasse dele. Ele estava se sentindo totalmente destruído. E aí, eu me lembro aqui da história de Ana, lá no primeiro capítulo de 1 Samuel. Ana, ela está numa situação também tão desesperançosa, porque ela estava estéril, num contexto que ela vivia, que ter filhos era extremamente importante, era inclusive considerado bênção. A mulher que não tinha filho era considerada até uma maldição. E uma mulher daquela estava exatamente com a mão cerrada pelo Senhor. Como é que uma pessoa dessa se sente? Ela deve se sentir também triste. Mas Ana toma também uma decisão, assim como Jeremias. O contexto de Jeremias mudou. De repente, assim, no pim-pim-pim, a cidade ficou maravilhosa, o templo reconstruído, tudo bonito. Não. Ele estava no mesmo cenário de destruição, no mesmo cenário de horror, na mesma situação de tristeza, mas ele mudou a atitude dele diante da destruição. E isso é muito importante. Olha só, a irmã, como é que é o nome? A irmã José, ela contou para nós aqui. Imagina uma pessoa que está sentindo um probleminha do olho, um probleminha qualquer. A gente vai lá no médico, vê como é que está. E quando está lá, a médica diz assim: você está com câncer no olho. E não tem cura não. Vou fazer uma cirurgia, depois nós vamos ver se vai começar a quimioterapia. Como é que fica a vida de uma pessoa dessa? Como é que fica a vida da família naquele momento? Desesperador, não? É desesperador. Então, é a gente receber uma notícia nada agradável, que lhe tira do eixo, que abala as suas estruturas, que mexe com tudo assim e diz: não está ferrado.
de se isolar, de começar a ficar triste o tempo todo dentro do quarto, se lembrando de tudo que poderia ser. Meu Deus, eu poderia ter ido antes, eu poderia não sei o quê, e aí você fica remoendo. Mas o que a família fez como um todo? Nós vamos ter uma atitude de fé. Nós vamos para onde? Para os pés de quem pode, que é Deus. Ele pode mudar esse cenário. A irmã fez 15 dias de jejum. É fácil fazer 15 dias de jejum? É ruim fazer até um, né? Não veio dizer que é bom fazer jejum, que não é. Não é bom fazer jejum. Mas a gente faz por uma questão de necessidade. O resultado é que é bom. Agora fazer não é bom, não. Pois é, dá para o jejum, dá para a comida, que é para poder ser uma massacrada, né? Sentir o cheiro e tudo. Então, é uma atitude, diante de um cenário difícil, tem uma atitude boa atrás do que pode me dar esperança, que é orar ao Senhor para Ele reverter o quadro. E ela foi agraciada com a bênção de ver a própria médica dizer: não tem mais nada aqui, acabou aqui. Não tem mais nada, eu não sei o que aconteceu, mas a família sabe, mas a menina sabe, quem orou sabe que orou ao Deus poderoso que o Davi acabou de pregar. É esse Deus poderoso que muda cenários, que muda situações. E Ana está lá com a sua situação difícil. E Ana ficou só se lamentando? Não, Ana também teve uma atitude. Ela podia estar com a alma amargurada, ela podia estar extremamente ansiosa, ela podia estar muito triste, mas ela teve uma atitude, a primeira, de ir ao templo, a segunda, de falar a Deus com sinceridade. Ela abriu o seu coração, ela acabou por confiar as suas dificuldades, confiar a sua necessidade urgente ali. Ela não tinha nenhuma garantia de que aquilo ia acontecer, mas ela foi para diante do Senhor, chorou diante dele. Lá acho que é no versículo 10, se alguém puder me ajudar aí, 1 Samuel, acho que é o 1 e 10, se eu não me engano. Alguém encontrou? Eu vou ler. Lá no versículo 10 ela diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, chorou muito, e voltou 11, em voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e da tua serva não te esqueceres, e de mim te lembrares, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez o que aqui? Voto. Ela tinha garantia de que ela ia conseguir alguma coisa? Não, mas ela tinha fé, ela tinha esperança, ela tinha convicção para quem ela estava pedindo. Ali mais à frente, ele diz assim: sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se ouvia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ela estava tão absorta lá na sua oração, orando e chorando, que ela não estava preocupada com quem estava perto, que o homem acabou pensando que ela estava bêbada. E quando ele pergunta quem
até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém, ela respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher. Olha o que ela disse que estava acontecendo com ela: atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados, em outra versão diz, da minha ansiedade e do meu desgosto, tenho falado até agora. Gente, isso aqui é muito significativo. Quando a gente pensa em Jeremias, tão desgostoso da vida, querendo até morrer, ele resolve ter uma atitude de esperança. Eu vou pensar no que pode me dar esperança. E aquilo mudou a sua história. Ana aqui está na mesma situação, cheia de desgosto, de ansiedade, de tristeza, e ela resolveu mudar a sua condição, indo aos pés do Senhor em oração. E ali ela conseguiu. Faz a gente lembrar também de Davi. Davi, quando ele estava angustiado, a gente pode ver os salmos. Davi, ele ficava muitos momentos em angústia. Ele conhece a história, sabe que Davi, aquele menino, ele já desde muito cedo, ele lutava por situações. Era enfrentando o leão, era enfrentando o urso, e não era no meio de gente que podia defender ele, não, era no meio dos matos. Então ele estava lá enfrentando dificuldades. Quando ele vem para a cidade, vence um gigante pela sua fé, pela sua ousadia, mas de repente ele começa a ser perseguido pelo homem que deveria ser agradecido a ele. Ele começa a ser perseguido. E a Bíblia diz que ele começa a fugir daquele homem. Tem determinado lugar que ele precisa se fazer de doido para poder conseguir alguma coisa. Ele se fez de doido, saiu lá babando todo, buscando, melando a barba toda. E o povo de Israel é tão cuidadoso com a barba, que só pode ser doido. Ele fazendo um corpo desse aí, todo pelado, velho, todo. Não, tá doido. Passou em branco porque pensava que ele estava doido. Mas ele estava fazendo isso para quê? Tentando se libertar das situações que estavam oprimindo a ele. Mas quando Davi estava muito angustiado, ele dizia assim: por que tu está batida a minha alma? Confia no Senhor que tu ainda verás a salvação de Deus. Ele dava esperança para ele. Ele conversava com ele e dizia: confia no Senhor. Ele estava se estimulando, ele estava se animando. É a mesma coisa que Jeremias fez aqui. Eu vou me lembrar do que pode me dar esperança. Davi estava lá, te lembra de coisas boas. E tantos outros personagens da Bíblia. É o que? Está certo? Muito bem. Então, assim, se a gente for ver, são tantos outros que tiveram esse cenário. Ruth, por exemplo, ela via um cenário totalmente fechado. Que futuro que ela mulher tinha? A sogra chega para ela e diz assim: olha, eu não posso mais te dar filho. Volta aí para a tua cidade. Eu não posso mais te dar nenhum filho para você casar. Comigo você não tem mais esperança. Mas aquela mulher resolveu acreditar e disse: mas eu vou contigo. E eu não pousar, eu vou pousar. Eu tiver o meu estado, o teu Deus vai ser o meu Deus. E nós vamos caminhar juntos. E Deus abriu possibilidades para aquela mulher pelas atitudes de fé que ela teve. Então, às vezes, os nossos problemas, eles são gigantes. E em nenhum momento nós vamos ficar esperando mudar o cenário. Porque se a gente ficar esperando mudar o cenário, talvez ele não mude. E aí você vai ficar para sempre angustiado,
eu quero ver essa situação novamente. Se algo está me travando, me deixando completamente entristecido, eu vou aos pés do Senhor, que é a oração que muda o cenário. É a oração que muda as coisas. E pela fé, nós já conseguimos ver a vitória antes da situação acontecer. É pela fé que a gente faz isso. Então ele não tinha nenhuma situação de mudança, ele estava lá no mesmo contexto. Mas quando ele olhou, ele disse: eu vou me lembrar do que pode me dar esperança. O Deus que eu sigo é maravilhoso, ele é muito misericordioso, e a misericórdia dele é inclusive a razão da gente não ser destruído. Então eu vou confiar nesse Deus. Mudança de pensamento, mudança de atitude. Da mesma forma, a Ana estava lá, uma penina insultando ela todo dia, fazendo coisa que a mulher já estava magoada. Mas eu vou para a casa do Senhor e hoje eu vou derramar minha alma diante dele, vou fazer um voto, porque eu quero ver minha situação mudada. E ali foi mudada aquela situação.